Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com a Inteligência. Olha só, mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre gestão das suas emoções. Por quê? Você sabe que gerir as nossas emoções é fundamental. Se você não está no comando, se você não está gerindo as suas emoções, então você está sendo gerido por elas. Então são elas quem estão governando a sua vida, que estão te direcionando, estão fazendo com que você tome decisões. Por isso que é tão importante você assumir o comando, o controle da sua vida e ter essa gestão. Aqui no Conectando com a Inteligência você aprende tudo sobre autoconhecimento, você vai aprender a lidar melhor com a gestão emocional. Olha só, o que eu quero falar com você aqui? Hoje eu quero falar com você sobre como lidar com as dores. Como lidar com as dores. Isso mesmo. Hoje nós vamos aprender sobre isso. Por quê? É muito difícil você lidar com a dor. Principalmente quando acontece algo que você não esperava, que você não imaginava que aquilo poderia acontecer. Por isso que você precisa ter clareza sobre alguns pontos, e essa clareza ela vai te ajudar a entender melhor como você vai lidar com isso. Por quê? Tem como evitar as dores? Não tem. Elas vão acontecer. Cleito, mas não tem nada que eu possa fazer? Não, porque isso é um processo da vida, isso faz parte. Isso em algum momento acontece com você. Por isso que você precisa aprender a lidar com elas. E antes de falar, de trazer para você como você vai lidar com essas dores, eu queria aqui pontuar para você algumas dores. Algumas que você geralmente passa no seu dia a dia, você passa no seu, na sua rotina, durante a sua vida, né, vamos dizer assim, na trajetória, e que você vai ter que aprender. Porque o que eu vou falar aqui, provavelmente você já passou alguma delas. E se não passou, existe uma chance de em algum momento passar, porque faz parte do nosso processo. Então vamos lá. Olha só, primeiro eu quero falar para você sobre 5 tipos de dores que é difícil de lidar. A primeira delas, a traição. Uma pessoa que ela já foi traída, e quando eu falo traição, eu não estou falando aqui somente de uma traição conjugal, de uma traição entre o homem e mulher. Eu falo uma traição no modo geral. Qualquer tipo de traição é difícil. Se você foi traído por um amigo, repare, é difícil você lidar com isso. Se você foi traído por alguém que você admirava, que você gostava, alguém que é um líder, uma pessoa próxima, é difícil. Se você foi traído pelo seu cônjuge, também é difícil. Então a traição, ela traz, e essas dores que eu vou trazer aqui para você, é importante você entender que quando ela chega na sua vida, ela deixa alguns gatilhos. E o que são os gatilhos? Então, exemplo, uma pessoa que ela foi traída, ela muitas vezes, alguns casos, ela deixa de confiar nas pessoas. Ela não acredita mais nas pessoas. Ela perde a confiança nas pessoas. Isso aqui é comum. Então, ela meio que se afasta e ela não deixa com que as pessoas se aproximem dela. Ela mantém uma certa distância. Demora um pouco para ela realmente voltar a confiar em alguém. E existem casos que a pessoa não volta mais a confiar. É meio que ela acaba desconfiando sempre de todo mundo. Por quê? Devido a uma traição e o impacto que aquilo trouxe na vida dela, a ponto dela não confiar mais nas pessoas. Então, por isso que eu coloquei aqui o primeiro ponto. Então, exemplo, uma pessoa que ela foi traída, quando ela começa, vamos supor que ela foi traída num relacionamento, e ela começa um outro relacionamento, existe uma grande chance dela ter dificuldade nesse outro relacionamento, devido à dor que ela carrega e ela não acreditar na pessoa na qual ela está junto. Por quê? Porque ali é uma dor. E quando que eu sei que é uma dor, Cleito? Quando mexe com você. Se é uma ferida e ela está aberta, uma ferida aberta dói. Uma ferida que ela é cicatrizada, você não sente. Então eu não tenho como falar com você de uma ferida que cicatrizou, porque ela deixa de ser uma dor. Agora, uma ferida aberta que você ainda não conseguiu deixar ela cicatrizar, ela dói. Por isso que vai ser difícil para você, em alguns momentos, lidar com ela. Então, esse é um dos tipos de dores que é difícil você lidar. Outro tipo de dor difícil de lidar, o abandono ou a rejeição. Pessoas que já passaram pelo abandono ou que foram rejeitadas em alguma fase da sua vida, repare, ela também traz isso como uma dor.
E essa dor, a dor do abandono, a dor da rejeição, quem passou por isso, de repente lá na infância você se sentiu rejeitado. Exemplo, eu na minha infância teve uma fase que eu me senti rejeitado. Eu não fui rejeitado, mas eu me senti. Isso me levou a trazer algumas crenças, alguns complexos. Então, junto vem um gatilho. Assim como todos os 5 tipos que eu vou falar aqui para você, o gatilho, uma vez acionado, ele faz com que você tome decisões que você não percebe que você fez. Então, exemplo, se eu passei pela dor da rejeição, se eu carrego ela como uma dor, não tratei, não deixei ela cicatrizar, toda vez que eu estiver em um ambiente ou estiver com pessoas e eu achar que eu estou sendo rejeitado, o gatilho vai ser acionado e eu vou reagir de uma maneira negativa. Então isso pode me prejudicar. Não só me prejudicar, mas prejudicar também as pessoas. Prejudicar as pessoas que convivem comigo, pessoas que trabalham ou pessoas da família. Por quê? Porque eu carrego essa ferida aberta. Então, exemplo, igual você pode estar aqui, olha só que interessante, você pode estar, exemplo, numa aula como essa. Vamos supor que você tem ali um momento de interação e eu falo assim, olha, manda uma pergunta. E aí você manda a pergunta e eu não respondo, você manda a pergunta e eu não respondo, você manda a pergunta e eu não respondo, você pode se sentir rejeitado e sair. Por quê? Devido à dor. Só que você não vai falar assim, eu não sou uma pessoa tratada e aí por isso que eu saí, Cleito. Você vai falar assim, não, o Cleito ele escolhe pessoas, ele não responde todo mundo. Por quê? Por causa da dor, a ferida que você carrega. Você ainda não se libertou dela. Você não deixou ela cicatrizar. Por isso que é tão importante você estar atento a quais são os complexos, quais são as feridas, quais são as crenças que eu carrego. Então, a primeira dor que eu trouxe para vocês aqui é a traição, a segunda, o abandono e a rejeição. Antes de falar a terceira, deixa aqui a sua curtida e faz a inscrição no canal. Faz aqui a sua inscrição no canal para que a gente possa cada dia mais continuar crescendo no canal para atingir mais pessoas, para ajudar mais pessoas. Como, Cleito? Ajudando as pessoas através da gestão emocional, da inteligência emocional. E aí você vai ter menos conflito, as pessoas vão ser mais assertivas nas suas decisões. Por isso que é importante você fazer a inscrição e pode ver, você está assistindo o vídeo, está embaixo aqui, inscrever-se, é só você clicar e deixe também a sua curtida. Vamos lá, terceira dor que eu quero falar com vocês, a dor do acesso. Como assim, Cleito? Dor do acesso eu nunca ouvi falar, vou te falar. A rejeição, existem vários tipos de maneira de você ser rejeitado, mas existe a dor do acesso que é quando você não consegue acessar alguns ambientes. E por você não acessar, isso te traz a rejeição. Ok, perfeito, Cleito. Então, ambientes que você não consegue acessar criam uma dor em algumas pessoas. E não necessariamente todos os ambientes que você não acessa te traz o sentimento de rejeição. Às vezes ele pode trazer o sentimento de inferioridade, devido a um complexo que você carrega. Então, não conseguir acessar alguns ambientes, acessar algumas pessoas, causam dor em muita gente. Por isso que eu coloquei aqui a dor do acesso. Porque se você quer estar num ambiente e de repente você vê as pessoas mudando para outro ambiente e você descobre que você não pode acessar aquilo, você pode reagir mal, pode acionar um gatilho seu, você pode fazer um escândalo, você pode falar o que não deveria, devido à dor do acesso. Então é importante você refletir sobre isso. Quarto ponto, quarto tipo de dor que eu anotei aqui, o desprezo e a indiferença. Eu sempre falo que a indiferença é uma crueldade que eu acho que você pode fazer com alguém. Porque a indiferença, olha só, se você passa por um desprezo, você consegue chegar para a pessoa e falar assim, olha, você me desprezou. Como que eu te desprezei? Aquela hora você fez isso, isso e isso. Você passou, fingiu que não me viu. Você não me respondeu, você virou a cara. Você consegue identificar o desprezo. A indiferença é muito difícil de você explicar. Porque a indiferença ela tem a ligação com você fazer uma pergunta para uma pessoa, ela olha para você e responde com uma cara que você não consegue explicar. Você percebe que ela está sendo indiferente ou te tratando de maneira indiferente, mas você não consegue reclamar. Por isso que eu acho que a indiferença é algo muito pesado para você fazer com alguém. Então, se você já passou por uma indiferença, você pode estar carregando essa dor. Se você já foi desprezado, e o desprezo tem também uma ligação com o fato de você realmente ter sido desprezado ou você achar que você foi desprezado. Se você carrega a ferida do desprezo, você vai
com uma frequência maior encontrar pessoas e achar que essas pessoas te desprezaram. Por causa da dor que você ainda não deixou cicatrizar devido à ferida aberta. Então é importante você refletir sobre isso. E o quinto ponto é a mentira. A mentira causa dor em muitos ambientes. A mentira causa brigas, a mentira causa separações, a mentira causa rompimentos, a mentira causa um afastamento de pessoas que se amam. Então a mentira, exemplo, quem cresceu ou quem sofreu um forte impacto emocional devido a uma mentira que aconteceu, ela pode carregar a dor da mentira. Então quer dizer que toda vez que ela estiver falando com alguém e a pessoa mentir para ela, ou ela achar que a pessoa está mentindo, ela vai reagir mal. E ela pode começar a brigar ou com a pessoa, e o pior, acusar a pessoa, falar, você está mentindo, sem conseguir provar. E aí fica aquela discussão, você está mentindo, não estou, você está mentindo, não estou. Por quê? Devido à dor que aquela pessoa carrega. Então aqui eu falei com você agora sobre 5 tipos de dores. Primeiro, hoje eu vou falar para você como lidar com a dor, como lidar com as dores, e eu trouxe essas 5 para te refrescar a memória. Como eu lido com elas, Cleito? O que eu preciso fazer? Vamos lá. Primeiro ponto, lembra que eu te falei? Falei, olha só, se você carrega uma dor, você tem uma ferida. Por isso que dói. Essa ferida ela está aberta. E se a ferida está aberta, ainda existe o gatilho. Então, olha só, o gatilho que é acionado, ele causa alguns efeitos em você. Então, exemplo, diante das dores que você carrega, quando um gatilho é acionado, você vai reagir mal, você vai tomar uma decisão sem pensar, você vai falar algo para alguém que pode machucar, você vai sair de um ambiente que não era para você ter saído, você pode encerrar um relacionamento que não era ainda para você ter encerrado. Então você pode fazer várias coisas diante de um gatilho acionado sem perceber. Porque o gatilho, uma vez acionado, ele deixa como se você ficasse cego e surdo. Por isso que o gatilho é algo que assim, é fração de segundos para ele ser acionado. E é um desafio muito grande para você conseguir controlar. É preciso que você tenha essa clareza. Por quê? Quando eu falo como lidar com a dor, primeira coisa, qual foi o nível do impacto que essa dor que você carrega trouxe para a sua vida? Qual é o nível do impacto que essa dor que você carrega trouxe para a sua vida? Cleiton, eu fui traído. Ok, trouxe um impacto emocional muito grande. E este impacto emocional vem causando ainda outros impactos menores, mas vem interferindo diretamente na sua vida. Você precisa calcular esse impacto, você precisa identificar esse impacto. Por quê? Uma vez que você identifica, fica mais fácil você tomar algumas decisões. Então, olha só, Cleito, como é que eu faço para identificar? Quais foram as ações que você fez? Quais foram as decisões que você tomou depois que aquilo aconteceu? Aqui já te traz uma clareza do impacto. Então, por exemplo, Cleito, eu saí brigando com todo mundo. Me afastei de toda a minha família. Esse foi o efeito da ferida causada e a dor que você carrega até hoje, porque o gatilho foi acionado. Cleito, eu saí da empresa que eu trabalhava e eu perdi um bom emprego simplesmente porque eu não consegui me controlar. Ou eu perdi uma oportunidade muito boa na minha vida. Então, isso aqui é você calcular o efeito. Qual é o nível do impacto que ele trouxe na minha vida? Impacto nas pessoas, impacto em decisões, impacto em ambientes. Então, qual foi a perda? Olha só, você já tinha uma dor. Dessa dor te trouxe uma perda. O que você perdeu? Você perdeu uma oportunidade? Você perdeu um emprego? Você perdeu um acesso ao ambiente? Você perdeu alguém no seu relacionamento, tanto conjugal como de repente nas amizades? Qual foi o efeito que essa dor que você carrega já trouxe na sua vida? Primeiro ponto para você aprender a lidar com ela. Segundo ponto, assuma o seu erro. Assuma o seu erro. Uma vez que você identificou que trouxe um impacto e que você tomou decisões que você não deveria ter tomado, o que você tem que fazer? Assumir o erro. Cleito, mas olha só, eu errei porque a pessoa fez algo e isso causou
esse efeito em mim que fez com que eu reagisse. Ok, um erro não justifica o outro. A pessoa errou, ok, mas você também. Então, eu estou falando aqui com você. Eu estou te ajudando, eu não estou ajudando outra pessoa. Então, por isso que eu chego para você e falo, se você errou, assuma. Errei, faltou autocontrole. Errei, não deveria ter feito o que eu fiz. Errei, não deveria ter falado o que eu falei. Assuma. Autorresponsabilidade. Primeiro vem o autoconhecimento, que é você identificar que você cometeu o erro. Segundo, vem a autorresponsabilidade. É importante você realizar essa leitura. Então, assuma o erro. Olha só, se eu assumir o erro, se for necessário, eu vou voltar atrás de uma decisão. Se for necessário, eu vou pedir desculpa, eu vou pedir perdão. Talvez eu tenha que me arrepender, porque eu não tinha feito a leitura. Olha só, Cleiton, não foi por mal, mas realmente eu não tinha visto da maneira como você está falando. Ok, identificou, assuma. Isso aqui é isso que eu só preciso que você entenda isso. Já entendi que você errou, que você não tinha percebido, que você agiu por impulso, perfeito. Mas é importante você assumir. Porque quem errou, apesar da pessoa ter acionado o gatilho, dela ter cometido o erro, ela te traiu, não importa. Mas você também, em cima de um erro, cometeu outros. E um erro não justifica o outro. E volto a falar, como eu estou falando aqui com você, então é importante que você faça essa leitura certa, ok? Assuma o erro. E o terceiro ponto, tome uma decisão. Então olha só, primeiro você vai descobrir o impacto da dor. O impacto nas ações diante da dor que você carrega. Coisas que você já fez. Segundo, você vai descobrir o erro para você poder assumir. E o terceiro é, tome uma decisão. Qual decisão? Continuar com a ferida aberta, continuar com essa dor, continuar convivendo com ela, continuar levando ela para tudo quanto é lugar e continuar tendo a vida que você está tendo. A decisão é sua. Ou ter paz, se libertar dela. Olha só, você quer ter paz ou você quer ter razão? São duas coisas que nem sempre caminham juntas, tá? Você quer ter paz ou você quer ter razão? Porque quantos conflitos você já entrou porque você quis ter razão? Quantas vezes você brigou com pessoas e machucou pessoas ou acabou sendo ferido por pessoas quando você quis ter razão? Então, isso aqui é importante. Você quer ter paz ou você quer ter razão? Porque isso... Por que você está perguntando isso, Cleiton? Você começou falando para tomar a decisão, porque uma coisa puxa a outra. Porque eu tomei a decisão e eu quero ter paz, eu vou ter que pedir perdão para algumas pessoas, eu vou ter que pedir desculpa para algumas pessoas, eu vou ter que dar um passo atrás, vou ter que voltar atrás, vou ter que falar que, olha, eu errei, me desculpa. Ou, porque eu quero ter razão, eu não vou pedir desculpa para ninguém. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar brigando. Então é importante isso aqui. A primeira decisão que você tem que tomar, se você quer ter paz ou quer ter razão. Porque se você quer ter paz, você vai precisar pedir desculpa para algumas pessoas. Se você quer ter razão, você vai continuar chateado e o pior, vai continuar se chateando, porque você vai continuar carregando essa dor. Então eu não tenho como fugir muito disso, ok? Isso aqui é importante. Vamos lá, dentro de tomar uma decisão, qual é o preço que você está pagando por carregar essa dor? Olha quanta coisa você está perdendo. Vamos dizer o seguinte, só o fato de você estar tendo conflitos, isso daí já é um preço alto, é caro. Até quando você vai continuar pagando esse preço que você vem pagando? Então é importante você calcular, porque você está perdendo oportunidades, perdendo acesso, perdendo pessoas, deixando de estar em alguns lugares, deixando de ter momentos tranquilos na sua vida. Você está pagando um preço alto. Por isso que esse ponto tome a decisão. Você quer continuar pagando esse preço? Não, Cleiton, eu quero mudar. Então vai lá e peça desculpa, vai lá e peça perdão, porque o perdão só tem a ver com você, não tem a ver com outra pessoa. Mas foi ela que me feriu, mas você está carregando ela aí dentro, você continua ferido e isso está te fazendo mal. Então você tem que ir lá e perdoar. É importante isso aqui, ok? E o último ponto aqui dentro do terceiro, que é tomar uma decisão, quanto vale a sua paz? Isso você precisa saber, essa conta você tem que fazer. Quanto vale a sua paz? Porque se você não souber quanto vale a sua paz, como você vai tomar uma decisão como essa? Como você vai pedir perdão para alguém se você não sabe quanto custa a sua paz? Se a sua paz é algo assim que você simplesmente não está nem aí, você nunca parou para pensar.
É só você verificar como que é seu dia, você começa o seu dia bem, de repente alguém vem e tira a sua paz, acabou com o seu dia, acabou com a sua semana, às vezes acabou com o seu mês. Quanto vale você deitar e dormir tranquilo? Quanto vale você andar com a cabeça erguida, sem preocupações? Por isso que é importante você tomar essa decisão. E calcula quanto vale a sua paz. Se não, gente, não faz sentido. Eu falei isso agora, nesse último final de semana, nós realizamos a imersão Evolution, que inclusive, gente, foi muito boa. Graças a Deus, assim, a experiência de quem estava presente foi muito positiva. E uma das coisas que eu falei foi justamente isso: quanto vale a sua paz? A sua paz, ela tem que ser algo inegociável. Não abro mão de ter paz, porque uma vez que eu não tenho paz, isso vai afetar minha saúde mental, minha saúde emocional, minha saúde física. Então, isso é importante. Exemplo, no último final de semana, algumas pessoas pagaram um valor para passar 3 dias numa imersão para descobrir pontos que estavam bloqueando, que estavam impedindo elas de avançar, que estavam impedindo elas de mudar uma mentalidade, que estavam impedindo elas de ter paz. Mas como a paz é algo importante, elas saíram dali com uma decisão: não, muita coisa eu vou mudar na minha vida. Na minha gestão emocional, na estratégia, vou ser mais intencional. Essa imersão Evolution que aconteceu, ela faz isso, ela faz um upgrade na sua vida. Então é algo que as pessoas simplesmente saíram de lá decididas com o que elas iriam fazer. Elas sabiam o próximo passo. Independente do nível que ela estava, ela entendeu o que ela precisa fazer. Então foi uma decisão que ela tomou de fazer parte, fez com que ela, parte da imersão Evolution, fez com que ela saísse de lá tendo mais clareza do próximo passo e do próximo nível. Inclusive, alguns chegaram lá com dores, mas saíram sabendo o que precisavam fazer para deixar essas feridas abertas cicatrizar. Então hoje eu falei com você sobre como lidar com as dores. E tem 3 passos aqui que você precisa fazer. Descobrir o nível do impacto dessa dor que você está carregando, que ela está causando na sua vida, assumir o seu erro e tomar a decisão de continuar essa dor dela. Daqui a pouco vem outra, mas você já aprendeu como funciona e aí você se liberta com mais facilidade. Então, é importante que você assista esse vídeo. Se você assistiu correndo, assista de novo, para você poder identificar e anotar. Deixa eu te pedir uma coisa: compartilhe esse vídeo. Coloque nos grupos, coloca no grupo de WhatsApp. Isso aqui é um vídeo para você assistir em família, para você fazer uma reunião com o seu time, com a sua equipe. Faz isso e você vai ver o resultado que você vai ter. Quer fazer parte da próxima imersão Evolution? Na descrição tem um link. Ou você pode ir direto lá no meu Instagram e você pode me chamar no direct que eu passo para a equipe vai te passar todas as informações. Lembrando que é um grupo seleto. Essa primeira tinha gente que queria vir, as inscrições encerraram. Por quê? Tem uma quantidade de pessoas, não é uma turma grande. Por que é uma turma pequena, Cleito? Justamente porque é um grupo seleto. Eu quero ter uma proximidade, eu quero chamar a pessoa pelo nome, eu quero entender o desafio dela, eu quero fazer a leitura dela. Então a experiência é diferente, automaticamente o impacto é outro. Então por isso que é um grupo seleto. Então pode ir lá no meu Instagram, me chama lá no direct. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.